Olá, graça e paz. Espero que você esteja bem, que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre autoestima. Hoje é a parte 2, dentro daquele tema proposto, saúde emocional e espiritual. No domingo passado, nós conversamos um pouco, falamos sobre o que é a autoestima, fizemos alguns exercícios mentais e vou dar uma pincelada no que nós falamos um pouco, né? Que a autoestima é uma avaliação positiva ou negativa que uma pessoa faz de si mesma. A autoestima, ou valor dado a cada pessoa por si mesma, é fundamental para o bem-estar mental e físico de qualquer pessoa, já que a aceitação de si mesmo ou de si mesma se reflete em cada aspecto da vida. Nós lembramos de uma situação, eu coloquei como exemplo, uma situação vivida na infância, pode ser que você tenha passado por isso. Eu citei o caso dos pais que fazem comparação entre filhos, que a infância é um período demasiado importante na formação da autoestima. No caso, nós recebemos a autoestima pelo que nossos pais ou responsáveis nos comunicaram. Então, a infância é uma fase delicada e importante, por isso prestarmos atenção como que nós tratamos as nossas crianças. Nós falamos também do amor de Deus por nós, o seu amor valoriza cada pessoa, cada ser é uma identidade única, com suas próprias características. Na obra da salvação, Jesus Cristo restaura a imagem divina em nós e nos coloca dentro do propósito divino. Eu quero ler para vocês Romanos 8, 29, que fala a imagem. Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Aqui assemelhar-se a Cristo. Então, uma das maiores necessidades atuais das pessoas é restaurar, curar a autoestima. E se você não pôde assistir essa primeira parte, não tem problema, continua aqui comigo e depois você vá lá para a primeira parte, né, para a parte 1 da autoestima, ok? Vamos dedicar um minutinho para elevarmos o nosso pensamento a Deus, né? Não que nós não estejamos, mas orar a Deus por esse momento. Senhor Deus, exaltamos a Ti, Senhor, bendizemos o Teu nome e Te agradecemos por esse tempo de estudo da Tua Palavra, a Tua Palavra que nos sustenta, nos alimenta, é a nossa restauração, é força para as nossas vidas, ó Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por Tua presença aqui conosco, por tudo que o Senhor nos tem permitido construir até aqui. Eu te agradeço pela Tua graça, que é sustentadora, inspiradora e abençoadora, Senhor. Continua nos acompanhando com a Tua graça, Pai. É em nome de Jesus Cristo que eu oro, que nós oramos. Amém. Então, nós finalizamos o encontro passado dizendo que podemos falar da autoestima por duas razões básicas. A primeira, eu coloquei que Deus nos declara bons. Nós conversamos sobre isso. A segunda razão, falar da autoestima é sarar um aspecto da nossa fraqueza ou de nosso pecado. Aí eu pergunto para vocês, o que a autoestima tem a ver com a bênção de Deus e nossa fraqueza ou pecado? Peguem aí essa pergunta. O que a autoestima tem a ver com a bênção de Deus e nossa fraqueza ou pecado? Vocês vão poder responder ao longo da aula de hoje. Então, entendendo melhor a autoestima. Às vezes, nós confundimos a autoestima com egoísmo, mas na realidade a autoestima ela não tem nada a ver com o egoísmo ou a falta do ágape, eu diria, do amor ágape, que é aquele amor incondicional, o amor que se doa, que se entrega. A autoestima é a busca de um sentido de alto valor, autocompaixão, autoconfiança e autofortalecimento para entrar numa relação de ágape com os outros
e com o mundo. Vejam bem, quando eu não gosto de mim, é muito difícil louvar a Deus, orar e aprofundar minha espiritualidade. Quando eu gosto de mim, é muito mais fácil aprofundar minha relação com Deus. Quando eu não gosto de mim, minha tendência é expressar essa frustração e falta de satisfação com o meu próximo. Quando eu gosto de mim, minha tendência é compartilhar essa paz, segurança e satisfação com o meu próximo. Então, a autoestima, ela tem dois componentes que se relacionam. Um deles é o senso básico de confiança ou de competência diante dos desafios da vida. Essa parte, a autoeficiência ou autoconfiança, quer destacar nossa competência como criaturas de Deus, né? Podemos confiar em nossa capacidade de aprender o que precisamos e de fazer o que é necessário para viver neste mundo. Veja bem, confiança não é a certeza absoluta de que podemos vencer quaisquer desafios que a vida nos apresenta. Pensem nisso, mas que nós somos capazes de aprender o que precisamos aprender para enfrentar essa situação. Isso não é arrogância, mas confiança de que, como filhos e filhas de Deus, nós temos a capacidade de lidar com o mundo e conosco mesmos. O outro componente é um senso pessoal de dignidade e de valor. Esse componente, o autorrespeito, quer frisar que nós somos feitos à imagem de Deus. O autorrespeito é a convicção do nosso próprio valor e dignidade, é a convicção de que nossa vida vale a pena, de que somos bons, né? Nós falamos sobre isso no encontro passado, e merecemos respeito dos outros. Isso não é egoísmo, mas é um sentido de que, como filhos e filhas de Deus, temos um grande valor. Eu quero fazer um paralelo aqui com vocês sobre uma live que foi realizada na segunda-feira, dia 23 de novembro, segunda-feira passada, pela Federação Metodista de Mulheres da Terceira Região, com a participação da pastora Blanches de Paula. Ela falou sobre mente renovada, renovação como estilo de vida. Ela colocou 3 momentos. A pastora apresentou alguns conceitos de mente, o que é a mente renovada, e apresentou caminhos para se ter essa mente renovada como estilo de vida. Se vocês puderem, vão lá no site, no Facebook ou YouTube da Terceira Região, e vocês poderão assistir a live por completo, né? A pastora Blanches de Paula é pastora metodista, doutora e mestre em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Ela é teóloga, psicóloga, e praticamente lá na terceira e última parte da palestra, quando ela nos apresentou, né, os caminhos para se ter essa mente renovada como estilo de vida, ela fala da nossa capacidade de se rever, ou seja, ver de novo como pessoa. E ela coloca aqui, né, existe uma máxima na Bíblia que consegue aglutinar tudo isso, né, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo, o que nós temos conversado, e que muitas pessoas criam inimizades porque não conseguem se amar, confundem amor com egoísmo. É o cuidado de si para cuidar do outro. Deus não nos vê como vemos o outro. Deus olha o coração, Deus olha o mais profundo, Deus vê o todo. Mas há muitas pessoas estão com a mente não renovada porque não conseguem se ver como são. E Deus nos vê como realmente somos. Ela até fala que não é necessário maquiagem, né? Muitas gostam de maquiagem, e para Deus nós somos sem maquiagem, né? Sem máscaras. Então esse amor próprio é importante, né? O que nós temos conversado,
a gente se amar, se considerar, não se autossabotar, porque Deus é que nos capacita a esse amor e também a amar a outra pessoa. Muitas pessoas hoje estão optando ao ódio, nós temos visto isso, ódio ao outro, ódio a si mesmo. Ou seja, essa opção no mundo atual é muito fácil, é super fácil. E temos argumento para tudo, né? As pessoas têm argumento para tudo, mas o argumento para romper esse ciclo violento de falta de amor e de compreensão, esse é que é o milagre hoje. Ela coloca, ela fala isso. Então, amar a si mesmo é um desafio diário. Eu me amo porque Deus me ama. Eu amo a outra pessoa porque Deus me ama. E a gente se ama. Então, esse rever como pessoa é reconsiderar a imagem e semelhança que somos criados. Isso é renovar a mente. Bem, foi uma fala muito preciosa, é uma live muito significativa que eu gostaria que vocês assistissem, vale a pena assistir. Então, agora nós vamos falar sobre os pilares da autoestima, tá? Esses pilares estão aqui nesse livro, deixa eu abrir aqui para vocês, né? Aqui, os pilares da autoestima, né? A autoestima tem 6 pilares, então é isso que nós vamos estar conversando na nossa aula de hoje. Esses pilares são a atitude de viver conscientemente, a atitude da autoaceitação, a atitude da autorresponsabilidade, a atitude da autoafirmação, a atitude da intencionalidade, a atitude da integridade pessoal. Vamos lá, a primeira atitude, né, de viver conscientemente. Aqui quer destacar o dom de Deus de minha consciência a meu respeito. Tenho a capacidade de autorrefletir e viver responsavelmente. Você pode pensar aqui como você se relaciona com você mesmo, você mesma, como você se relaciona com as outras pessoas, como você reage diante da própria vida e das situações diferentes que a vida vai trazendo. E na aula passada nós fizemos esse exercício. Como você se sente quando você se olha no espelho? Lembram-se, no espelho da sua alma. Quem é você? Que avaliação você faz de você mesmo, né? Pensando assim por um lado bom. Vou trazer aqui o Romanos 14, 5, fazendo um parênteses. É muito interessante que alguns meses atrás, né, acho que em agosto, nós temos estudado o livro de Romanos, porque tem sido de muito apoio nas nossas aulas, nas minhas falas, né? Não é à toa que o livro de Romanos é o maior tratado teológico, né? Então, o Romanos 14, no versículo 5, fala: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Aqui também eu quero trazer a fala, eu quero linkar, eu consigo linkar a fala da pastora Blanches na live da última segunda-feira. No momento que a pastora Blanches explica o que é a mente renovada, ela trouxe esse versículo de Romanos 14, 5 para a definição de mente como organização da vida. Quando se fala opinião bem definida em sua própria mente, mente aqui é espaço de organização da vida, ou seja, saber tomar decisões, saiba tomar decisões. Deus criou a mente para que saibamos organizar nossa vida e não para desorganizá-la. Deus nos convida a pensar, a refletir com a nossa mente. Então, revisitar nossa vida, né? Rever, ver de novo como que nós estamos organizando a nossa vida. Há tantas coisas na nossa vida que precisam ser revisitadas, ser colocadas no lugar, porque enquanto a gente não faz isso, isso tudo nos inquieta, né? E quanta coisa nós temos acumulado em nossa mente.
Então essa fala dela ajuda a trabalhar, muitas vezes aqui pode ajudar, né, a trabalhar o nosso complexo de inferioridade, que falamos também no encontro passado. Outro exercício que podemos fazer, pensando nessa atitude de viver conscientemente, é identificar onde eu estou, onde eu quero chegar e um plano de ação, né? É importante escrever esse plano de ação do que precisa ser feito para chegar onde eu quero. E muitas vezes é necessário buscar ajuda, buscar uma capacitação, uma preparação. Nós vamos para outra atitude. A segunda atitude é a atitude da autoaceitação. Essa atitude, ela quer comemorar o valor que meu Deus me deu e minha responsabilidade de valorizar a minha vida. Ao mesmo tempo, essa autoaceitação acontece sempre no meio das minhas relações com Deus e o mundo, dos meus sentimentos, pensamentos, comportamentos e ideias. Então, tudo que nós estamos estudando, falando nessas aulas, é justamente para lhes ajudar na atitude da autoaceitação. Também aqui eu gostaria de incluir a questão não fazer comparações de você com alguém. Muitas vezes nós nos pegamos nos comparando com alguém. Aí fica difícil, né? Nós temos que ser original. Como eu falei lá no início, cada ser é uma identidade única, com suas próprias características. Então, aprender a se amar, a se admirar, ser quem você é um desafio diário, né? Com a ajuda do nosso Deus, nós vencemos, né? Nós podemos conseguir. E Deus vai mudar o que precisa ser mudado e vai nos usar, Deus vai te usar, vai nos usar como Ele quer, né? E não existe ninguém, eu gosto de repetir essa frase, né? Que é de um pastor que eu admiro muito, da Palavra da Vida. Não existe ninguém que Deus não possa usar. Ele quer e vai usar todas as pessoas que se colocarem em suas mãos, né? E eu ainda completo, exatamente como são, né? Como você é, Deus vai te usar. A outra atitude é a atitude da autorresponsabilidade, que é a disponibilidade para assumir a responsabilidade pela minha própria vida e por minhas ações. A autorresponsabilidade, ela é um conceito fundamental num processo de mudança, se esse é o caso, né, de você precisar de mudança, pensando nas áreas da nossa vida, né, saúde, relacionamentos, família, finanças, área emocional, espiritual. Então, eu sou responsável por tudo isso. E se eu sou responsável pelas áreas da minha vida, eu sou a única pessoa capaz de mudar e direcionar todas essas áreas. E eu é que tenho que dar, né, o primeiro passo. Eu é que vou dar o passo em busca de mudança se alguma área não está indo bem. Isso é libertador, eu diria que isso é libertador. Eu não preciso depender de ninguém. Não dependemos das pessoas para isso, mas nós precisamos uns ajudando os outros a buscar essa ajuda, né? Buscar essa ajuda nos outros, sim. Porém, quem vai ser o agente a tomar essa ação sou eu, né? A atitude é minha. Eu vou dar o primeiro passo. Então, não ficar prisioneiro de algum quadro ruim que esteja passando, né? Alguma dificuldade, algum quadro ruim que você está vivendo, não ficar prisioneiro disso, né? Buscar mudanças, buscar soluções e não culpados, eu diria. Então é importante aprender com os erros, né? Não ficar preso no erro, mas assumir os erros, aceitar e corrigir. E com isso eu desenvolvo a autorresponsabilidade, né, no processo de mudança. Aqui eu quero ampliar um pouquinho mais, né, mais a fundo para a questão espiritual,
se for julgar alguém, julgue a atitude da pessoa. Vamos fazer um outro exercício. Pense aí alguém que te ofendeu, alguma pessoa que fez algo desagradável a você. A primeira ação nossa é tomar como algo pessoal, né? Por que a pessoa fez isso para mim? É você ficar se martirizando e se vitimizando, né? Então é importante separar a atitude da pessoa. Aí eu lembro que Jesus Cristo fala, não julgar para não ser julgado, o que está lá em Mateus 7,5. Olha que interessante esse princípio, né, de julgamento. Quando eu saio julgando, aquilo vai voltar para mim, né, a lei da semeadura e colheita. Então Jesus ensina que se eu julgar o outro, eu serei julgada. À medida que você medir, as outras pessoas vão te medir. Ao invés de sair julgando a pessoa, eu julgo o comportamento, separar. Essa pessoa é assim, mas aqui ela agiu desta maneira comigo, né? Então, separar a pessoa do que aconteceu. Não quer dizer que a pessoa acabou. Muitas vezes a gente já fala, não quero mais ver essa pessoa, tá tudo acabado. Não quer dizer isso, essa pessoa é a pior pessoa do mundo muitas vezes, né? Eu fico me perguntando por que ela fez isso comigo. Eu diria que é fazer a renovação da mente aqui, né? Experimente tirar o olhar da pessoa que te feriu e colocar em Jesus Cristo, né? E fazer esse exercício de esvaziar a mente. Então, quando eu consigo separar a pessoa da situação, isso me deixa muito mais forte para eu não ser dominado, né, dominada por todo o sentimento ruim que vem tomando conta de mim, né, que todo esse sentimento que vem no momento que eu penso na pessoa. Porque quando eu tomo como pessoal, eu me ligo, né, ou seja, eu me conecto com a situação e acabo me deixando levar, né, eu dou força para aquela pessoa que me ofendeu dominar, né, para a situação ruim me dominar. Então isso é mudança de hábito, mudança de mente, né? Mudar hábito, nós sabemos que exige ação, disciplina, exige repetição. E assistindo esses dias um vídeo de uma outra psicóloga que falava também sobre autorresponsabilidade, ela citou uma frase de Mandela. É muito interessante, né? Ele fala assim: eu posso responsabilizar qualquer pessoa pelas atitudes dela, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Pensem aí. Vamos para outra atitude, né? A atitude da autoafirmação. É honrar minhas necessidades, vontades e valores, buscando sempre formas apropriadas de expressá-los no mundo de Deus. É importante que Deus se revele em nós por meio das nossas atitudes. A Bíblia nos ensina que lá em Provérbios 24, 3 e 4, diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis, né? Esses versículos, né, eles ilustram aqui a casa como sendo nós mesmos. Com a sabedoria se edifica nós mesmos, e as câmaras aqui figuram a nossa alma, né? E com a inteligência ela se firma, pelo conhecimento se encherão as nossas almas de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então essa é a atitude da autoafirmação, né? Honrar as minhas necessidades, vontades e valores. A atitude da intencionalidade significa usar os dons de Deus para agir e avaliar as nossas ações. Em vez de agir passivamente, essa visão dá condições de perceber nossa possibilidade e responsabilidade de agir ativamente diante dos desafios da vida. Não como um pequeno Deus, mas como filho, né? Como um filho ou como uma filha de Deus. Compreendem
que vejam que grandiosidade, né? De nos conhecermos, de nos aceitarmos, porque nós temos uma missão. Deus tem um propósito, né? Para cada um de nós. E quando eu estava preparando aqui essa parte da atitude da intencionalidade, eu me lembrei do sermão do irmão Alfredo, né, que ele fez no culto do dia 15 de novembro à noite. O sermão tinha como título Sempre Presente. E Alfredo, ele explicava, baseado no texto de Mateus 4, de 18 a 22, aquele dia que aparentemente normal, Deus utiliza como um dia intencional, né, com propósito. Quando Jesus entra em nossa vida, ele transforma um dia normal num dia diferente, né? Jesus dá intencionalidade, dá propósito. A nossa vocação, o que é a nossa vocação? É aquilo que nós nos preparamos para desempenhar. E quando Deus faz o encontro da nossa vocação com o propósito que Ele tem para a nossa vida, nós entramos na missão e no propósito, né, que Deus tem para a nossa vida. Então, Ele nos coloca em missão. Ele nos coloca, né, no objetivo que Ele tem para a nossa vida, ou seja, o nosso chamado. E o chamado que Ele fez para cada um de nós. Não apenas para... Nós não estamos aqui não apenas para desempenhar as nossas atividades normais, mas nós poderemos ser, como está lá no texto, pescadores de gente no nosso dia a dia e colocar pessoas nas mãos de Deus, né? Na vocação que nós recebemos de Deus, nós podemos transformar um dia normal num dia intencional, né? Que é cumprir a nossa missão, né? Porque quando Jesus entra em cena, ele vai tirar toda a mesmice, toda aquela rotina e transformar num dia intencional, num dia de propósito. Então aqui está a nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus. A atitude da integridade pessoal, que é a integração de nossos ideais, as nossas convicções, crenças, a nossa fé, o nosso comportamento. Algumas vezes nós agimos de forma contrária ao que cremos e nos comportamos diferentemente do que sentimos ou pensamos. Ao invés disso, né, nós somos chamados a integrar nossa fé e crenças com as nossas ações. Aqui também eu queria colocar uma parte da live da pastora Blanche de Paulo, que é quando ela fala o que na parte que ela explica o que é a mente renovada, né? Ela traz o texto bíblico de Romanos 7, 19 e 20. Vamos ler lá? Romanos 7, 19 e 20. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então aqui é a mente como uma luta interna, né? Às vezes nos sentimos com uma confusão mental, tanta informação que a gente tem recebido, tanto estudo, né? Tanta coisa que às vezes se discordam entre si, tanta coisa que eu não compreendo. Mas Paulo fala aqui, né, nesse texto, daquilo que ele quer fazer e não consegue fazer. Eu posso até intencionalmente querer fazer alguma coisa e fico com essa luta interna. E aí o texto vai falar, né, lá no finalzinho, lá no verso 25, vai falar da graça de Deus. Aqui Deus nos convida também a nos entregar à presença dele e também partilhar com Deus aquilo que nos inquieta, né, aquilo que está nos inquietando. E claro, né, Deus pode usar outras pessoas para isso. O que Paulo quer dizer aqui também é que a mente humana, como se ela tivesse a necessidade de se rever o tempo inteiro. Aí a pastora ela traz alguns questionamentos. Até que ponto aquilo que eu falo é aquilo que eu procuro fazer? Até que ponto aquilo que eu falo é só para as outras pessoas fazerem?
e eu não? Ou até que ponto aquilo que eu falo é só para eu fazer e mais ninguém? Ou até que ponto aquilo que eu falo é para todos nós fazermos, né? Dependendo de como nós abraçamos a vida, aquilo que Deus nos dá, dependendo, né, do que Deus nos dá, e às vezes queremos abraçar tantas coisas, abraçar tudo, e nós vamos ficando confusos ao mesmo tempo, sobrecarregados. Então a mente se esgota, né? A minha mente precisa descansar. E aqui eu me lembro também do Salmo 4:8, né? Que fala: em paz me deito e logo pego no sono. Eu lembro que eu também citei esse salmo num outro estudo, né? E em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu pode me fazer repousar seguro. Muitas vezes eu até me deito em paz, mas eu não consigo descansar porque a minha mente está muito cheia de informação, muitos acontecimentos, né? Então eu preciso esvaziar a minha mente. Bem, afinal aqui a autoestima, ela significa uma fé integrada e expressa na busca do ágape, né? Do amor ágape, justiça e vida plena para comigo, com os outros, com a natureza, com a família, com o trabalho, a sociedade, né? Com a história e o reino de Deus. Lembrando que a concepção bíblica ela é muito rica, né? E o olhar que a Bíblia tem para o ser humano é um olhar integral, né? Deus não nos olha só com o nosso corpo. Deus não nos olha só com as nossas emoções, só com a nossa razão. Deus nos olha como um todo. E já concluindo, né, eu queria dizer, né? As pessoas são tratadas como coisas, objetos, números ou personagens, ou seja, elas são descaracterizadas, né? No caso, no episódio da mulher samaritana, lá em João 4, de 1 a 30, que nós falamos desse texto lá no começo, né, na nossa aula sobre os sentimentos e a nossa afetividade, né, Jesus trabalhou a questão da autoimagem nessa mulher, né, a autoestima e a autoafirmação. A mulher samaritana era uma mulher marginalizada, era alvo de vários preconceitos das pessoas e da sociedade, e né, era mulher, era samaritana, discriminada pelos judeus, pobre, de baixa moral, consequentemente pecadora, sujeita à pena de morte. Então, observe que no seu diálogo com a samaritana, Jesus a aceita como ela é, né? Valoriza a sua pessoa. Ele leva em consideração a sua realidade e as suas necessidades. Mas Jesus oferece-lhe compreensão, restauração e perdão. Tem um livro do Max Lucado, Simplesmente como Jesus, eu acho que vocês devem conhecer. Ele cita essa frase, né? Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus, né? Deus deseja ter conosco a mesma a intimidade que ele tinha com o seu filho, percebe? E no caso aqui da mulher samaritana, Jesus aceitou como ela era, mas ele recusou a deixá-la daquele jeito, né? Então ele oferece compreensão, restauração, perdão. E nós podemos fazer um paralelo aqui com Romanos 12, 1 e 2, eu vou ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui introduz-se a mente renovada, né? A mente de Cristo, que não é preconceituosa. O olhar de amor, o olhar acolhedor de Jesus promove a cura dessa mulher, promove a cura da mulher samaritana. E a mulher, ao perceber que Jesus era o Messias e aceitando-o para si, ela se vê restaurada como pessoa.
ela deixa de ser uma personagem e passa a ser uma pessoa. Seus complexos, seu pessimismo, sua rejeição são transformados numa autoaceitação. Então, a sua imagem e autoestima são restauradas. Jesus Cristo faz nela e dela uma nova pessoa. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, como está lá em 2 Coríntios 5,17. Então, essa mulher, ela deixa de viver para si mesma, ela passa a viver para o seu Senhor e, consequentemente, para o próximo. E assim adquire um novo sentido para a sua vida. E isso, né, é maravilhoso, é uma transformação, uma mudança de vida, né? Então eu vou encerrar por aqui, né, o tema sobre autoestima, né, o nosso estudo sobre autoestima. Quero só colocar um testemunho, né, que muitas vezes é difícil você desenvolver o estudo, mas eu quero agradecer assim a Deus, porque Ele tem colocado as pessoas no meu caminho para me ajudar a formar o texto, a preparar a aula. Então Deus tem me alimentado, né? Deus me alimenta na preparação das aulas, e isso é um grande testemunho de vida para mim. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Um ótimo dia para vocês.